Hare Krishna. Hare Krishna. Então estamos no segundo dia do Festival de Radhastami. Ainda tem mais um. E esse festival vem com é o último festival grande de uma série de festivais. E ainda tem mais pela frente, tem o aparecimento de Bhaktivinoda Thakur, ainda tem algumas coisas, no calendário é repleto. Se a gente fosse contar as golpes também, tem golpe todo dia, nessa fase. Todas as meninas vieram juntas para atender Radharani. Algumas vieram antes, como Lalita. E então, para nós, a comemoração do Radhastami é sumamente importante e até mais importante que Janmashtami. É mais importante porque Krishna quer que Radharani seja glorificada. E Radharani quer que Krishna seja glorificado. Ela não fica muito satisfeita quando glorificam a ela sozinha, sem Krishna. E então nós fazemos o festival de Janmashtami, comemoramos esse ano também com 3 dias, quase 4 dias, não foi? 4 dias. 4 dias, porque tem Prabhupada também e tudo mais, tem um final de semana. E dessa vez com o Srimati Radharani também comemoramos com 3 dias, com muita praçada, com as oferendas regulares do padrão da deidade, com um bolo super bonito, muito bonito e gostoso. Hoje estava ainda mais gostoso. Então, por que comemoramos os festivais? Qual é a importância de comemorarmos os festivais? É um aspecto do sadhana bhakti. Em sadhana bhakti, nós idealizamos todas as atividades, as nossas atividades, em conformidade com os padrões estabelecidos pelo Acharya, no nosso caso, o Acharya fundador da ISKCON, Srila Prabhupada. Então, nós sabemos o horário do Mangala, por exemplo, e nós acordamos, às vezes com má vontade, tomamos banho e nos preparamos para vir limpos. É muito importante o banho da manhã por todas as razões, mas o banho da manhã tem a principal razão de tirar as toxinas que ficam depositadas sobre a pele e que podem ser reabsorvidas de alguma forma. E então tomamos o banho da manhã também para favorecer a modificação, para favorecer a modificação do modo da natureza que predomina em nós. Essa é uma reflexão que sempre precisamos fazer. Qual o modo da natureza que predomina em mim? Agora, que predomina sempre, que me influencia tanto. Qual o modo da natureza que predomina? E de manhã, ao dormir, o modo da natureza que predomina é o modo da escuridão. Está tudo apagado. O modo da escuridão, o modo da ignorância. E é tamaguna. Mas nós acordamos, é uma tamaguna para Krishna, né? Porque estamos descansando para no dia seguinte levantar e rapidamente e servir a Krishna. A gente levanta prestando reverências ao mestre espiritual e a gente vai cuidar do corpo rapidinho para dar a ele a modificação do modo da natureza e a saúde necessária. E usamos Tilaka também para reavivar os nossos chakras e também nos proteger com os nomes de Krishna. Todos os nomes que usamos são de proteção mesmo para Krishna e proteção por Krishna, né? São nomes de Krishna que nós usamos e então nos protegemos e chegamos à sala do templo, aí tem o Mangala, aí tem o canto para Nrsimhadeva, temos Tulasi Devi, temos a tradução de Tulasi que nos leva a pensar que é uma tradução sumamente importante
Tulasi é a forma de Bhakti mais misericordiosa, que aceita a forma de uma planta para ser cuidada, regada e adorada. Assim, é muito importante reconhecer a posição de Vrinda dele. É a Gopi que mais cuida da estética. Ela fez uma cabaninha de bioconstrução. Falar na linguagem da permacultura. Fez uma cabaninha de bioconstrução nos bosques de Vrindavana, onde ela guardava refrigeradamente as guirlandas para Radha e Krishna. Então elas colhem as flores, trazem, fazem as guirlandas, depois ela deixa tudo penduradinha dentro da cabaninha feita de plantas, de galhos de árvores e tal, refrigeradas, para depois, já está tudo pronto, quando Krishna aparece, toca a sua flauta, não tem mais tempo para nada. Então elas cuidam-se. Vrinda Devi é essa personalidade. E Krishna é extremamente apegado a Tulasi dele. E as folhas de Tulasi, os manjares de Tulasi, Krishna aprecia o sabor. Então, nós estamos comemorando esses festivais justamente para quebrarmos a rotina condicionante da vida material e trazer novas contemplações, novas reflexões que podem nos ajudar no processo de estrada à prenda, no processo de desenvolvimento espiritual que vai nos levar a uma experiência lúdica, uma experiência de corpo, mente, emoções, tudo isso juntos, inteligência, sentidos, tudo combinadamente de maneira muito lúdica para poder atrair novos hábitos. Sadhana Bhakti é isso, atrair novos hábitos. Raganuga Bhakti também é sadhana. Raganuga Sadhana, eles vão pensar na Astakaya Lila, as 8 atividades de Krishna, distribuídas durante o dia. Então, o Raganugi, o devoto, é influenciado pelo serviço devocional amadurecido dentro dele. Então, ele sabe, esse horário Krishna está sendo despertado por mãe Yashoda. E Krishna vai tomar banho. E Krishna agora vai se juntar com seus amigos para levar as vacas ou os bezerros, depende da idade dele. Quando ele leva os bezerros, ele é chamado de Vatsapala. Quando ele leva as vacas, ele é chamado de Gopala, porque vaca é Go. Gopala, Pala é protetor. E Vatsa é bezerro. Então, Vatsapala, quando ele está com os bezerrinhos. E Gopala, quando ele está com as vacas. Já um pouco mais velho, quando está mais fortinho e pode dominar, às vezes precisa força mesmo para dominar as vacas. Ele domina no papo, né? Melhor dizendo, na flauta. Ele domina na flauta. Ele chama e as vacas vêm se derretendo, já irrigando toda a pastagem com o leite do úbere que sai quando elas ouvem o som da flauta de Krishna. Todo o seu espírito materno vem à tona e ela solta o leite e não pode conter. Então elas vêm caminhando e vêm pingando leite das tetas e irrigando a terra com leite. Que opulência, né? Imagina. Então, nós somos conduzidos a pensar em Sadhana Bhakti, os horários Mangalarti, Govinda, Guru Puja, Sundararti. Aqui nós temos isso basicamente, né? E o festival de domingo, aí vem Janmashtami, Radhastami, Vyasa Puja de Prabhupada e todos os outros festivais, né?
Gaura Purnima, Nityananda Trayodasi, Nrsimha Chaturdasi. Assim, a gente tem muitos festivais durante o ano, somente para nós meditarmos nisso e trazermos isso para dentro de nós como um novo hábito de como pensar. Se nós vamos estudar, fazer um curso universitário, esse curso universitário vai dar na primeiro semestre metodologia científica, um porre, não é não? Metodologia científica. E as provas de metodologia científica são super chatas. Pega sempre a gente em coisas que a gente não se preparou. Mas aí a gente estuda metodologia científica para estimular o nosso espírito científico, para estimular o nosso espírito de pesquisa, para nós ajudarmos, contribuirmos com a sociedade, investigando o mundo material. Então a nossa visão muda. A nossa visão muda depois de um curso de metodologia científica introdução à pesquisa científica e todas essas disciplinas que levam a isso, inclusive as disciplinas de mestrado e doutorado, que também são acrescidas em termos de investigação científica, todas elas servem para apurar nossa visão de mundo. E seja nas ciências sociais que nós possamos olhar alguma manifestação social e pensar, isso merece uma investigação mais profunda. Que metodologia eu vou usar? Quem é o especialista dessa área que vai me orientar? Seja também em outras ciências, como os materiais de construção, né? Em odontologia seria materiais odontológicos. Uma disciplina que eu tirei 0 de uma vez. Fiquei com um falso ego terrível. Me atrapalhei numa linha de raciocínio e fui com todas as perguntas, eu fui errado. E eu fazia estágio com o meu professor da disciplina. E ele me deu a notícia do 0 antes de sair a nota. E eu fiquei assim, terrivelmente irado, mas recuperei bem depois. Bom, então a gente entra dessa mesma maneira que a gente pesquisa e contempla a natureza material, a gente deve trazer a pesquisa espiritual. Sadhana Bhakti é para isso, para nos ajudar a contemplar. Imagine que acordar de manhã cedo como hoje e ver e ontem também, né, um show de arte é muito bonito. Desde a confecção do altar, desde a elaboração do altar, que foi feito por Radha Govinda Das, um devoto, ele que viu a altura dos diferentes andares do altar de exposição, calculou onde ia ficar a sucessão discipular, onde ia ficar Gaura-Nitai, onde ia ficar Radha Govinda no futuro. Ele que fez tudo isso, né, na época que ele já fez pensando em Radha Govinda, porque, como eu contei para vocês, esta casa foi fabricada sob medida para Radha Govinda. Essa comunidade foi fabricada sob medida para Radha Govinda, de acordo com a nossa capacidade, é a nossa condição, mas foi fabricada para isso. Então, em Sadhana Bhakti, nós somos estimulados a isso. Em Raganuga Bhakti, nós somos estimulados, porque já passamos pela fase de controle dos sentidos. Já passamos pela dificuldade de acordar de manhã, assim, emitindo todo tipo de som que a gente sente que está rangendo todo o esqueleto por dentro, né? Assim, para poder levantar da cama e sofrendo. Já passamos essa fase. Em Raganuga Bhakti não temos mais esse tipo de dificuldade. Ao contrário, o despertar o dia é uma nova oportunidade de pensar em Krishna, de pensar em Radha e Krishna. Então o devoto que já está no nível de Raganuga Sadhana, ele não precisa sofrer, ele não sofre mesmo. Ele não pensa que precisa descansar,
Eu fui 5 dias seguidos, trabalhei até 9 da noite, o festival foi muito pesado, agora eu vou descansar e não vou no Mangala. Eu outro dia dei uma live até quase 9 horas da noite, fiquei super na paixão e não conseguia dormir, e fiquei lendo, fiquei fazendo um monte de coisa até baixar, mas quando baixou a agitação, já era quase 4 horas da manhã, né? Então dormi para o programa. A gente tem isso, essa dificuldade de fazer o nosso corpo funcionar reguladamente, e às vezes a gente tem um determinado tipo de apego a uma regulação. Por exemplo, os atletas. Os atletas, eles condicionam o corpo, até chamado de condicionamento físico, né? Quando faz exercício para ganhar massa muscular no braço, massa muscular na coxa, massa muscular na panturrilha, não sei o que, a gente precisa disso. Aí o exercício é esse, a alimentação é essa. É o que a gente faz, é a mesma coisa, mas para a nossa experiência de transcender as exigências do corpo. E a gente precisa de estímulos. Aí os pujaris já avançados, mais avançados, fazem essa belezura de arte. A gente vê, nossa, como conseguiram colocar aquela flor ali, que ideia maravilhosa. Eu mandei a foto daqui para uma devota muito antiga, que é advogada, que está me auxiliando em algumas questões. E eu disse, quer ver o altar da Ecovila Vrajadama, no Radhastra, e mandei, ela falou, nossa, que bom gosto. Experiente, ela é muito experiente, foi grande Sankirtana, e o nome dela era Raganuga. Estavam falando de Raganuga Bhakti, o nome dela era Raganuga, discípula de Hridayananda Maharaj, muito antiga. Tem outra, Raganuga 2 agora, em Salvador, conhecido também. Mas essa é a Raganuga mais antiga. Então ela disse que era tudo lindo, que bom gosto. Aí Maharaj se esforçou para dar uma nova cara ao templo, manteve algumas coisas importantes como o piso, mas trocou algumas coisas como a grade, a cor da cortina combinando, criou uma onda boa e com algumas coisas lá dentro também. Aí vem o pujari e enfeita tudo a cada dia. E aí a gente acorda e vem olhando no relógio para não chegar atrasado, e quando chega e presta reverência que olha, meu Deus, que bom que eu acordei, que eu pude ver isso, que maravilha eu ter acordado para poder ter a oportunidade de ver isso. Aí vem alguém e toca Madhu Mridanga, né? Se toca a Mridanga no som melodioso e como mel. Madhu significa mel também, e também significa doce. Então o som doce da Mridanga no Mangala, e aí vem a raga adequada da música para o Mangala, tudo nos conformes. Aí a pessoa respira aquilo, e cada vez que inspira, entra na transcendência. Ela nem percebe tanto, mas para a alma que está no coração esperando essa oportunidade, é uma saúde e tanto espiritual. E é alimento espiritual, é energia, é vitamina espiritual. E essa alma passa a se comunicar com a inteligência, que é subalterna a ela, e a inteligência começa a fazer planos para viver bem em consciência de Krishna, planos para manter esse nível. Por causa da nossa natureza Satchidanandazinho, né, que somos, temos o apego ao prazer. Não podemos deixar o prazer. É artificial fazer tantas austeridades para nós nos libertarmos do prazer material. A ideia é simplesmente se
se acostumar com o prazer transcendental que vem da prasada, misericórdia, da Mahaprasada, a grande misericórdia de Krishna, como eu estou falando. Aí esses festivais chegam na vida da gente, a gente faz jejum, a gente trabalha mais, faz não sei quantas guirlandas, limpa tudo, faz tudo bonito, espera os convidados, abre um sorriso para os convidados, orienta os convidados para que se situem bem, e tudo isso é um exercício para vencer os nossos vícios e as nossas manias, os nossos hábitos que estamos tão acostumados. Eu gosto disso, eu fui criado assim, não sei o que, eu tenho... Todas essas manias que temos são modificadas com novos hábitos que são apresentados pelo Sadhana Bhakti. Por isso que a gente tem que estar desperto para isso, a gente tem que ter uma visão crítica da sociedade que nos escraviza, da sociedade que nos torna, que nos robotiza. E é bom estar bem atento, porque já os robôs vão substituir os nossos papéis em toda a sociedade e nós não vamos ter o que fazer mesmo. Melhor começar a cantar japa desde agora, porque quando os robôs estiverem funcionando, a gente Hare Krishna pode fazer. Robô que limpa a casa, Hare Krishna, Krishna Krishna, robô, só limpando a casa. Robô que lava o prato. E a gente não lava mais prato, só vai ter que aumentar o número, 16 vai ser pouco. Vamos ter que ir para 64 voltas. Poxa, você tem robô para fazer tudo, né? Mas a sociedade, se a gente não tem uma visão crítica do que a sociedade provoca em nós vamos contemplar, admirar e ceder às exigências da sociedade. E se a gente faz o mesmo papel conscientemente com a consciência de Krishna, a gente vai se purificar, a gente vai vivificar a alma e vai ter essa experiência, como por exemplo tivemos agora nessa série de festivais que está culminando agora com o mais importante festival Vaishnava, que é de Srimati Radharani. E por que porque esse é o festival mais importante? É o festival mais importante porque é o festival de Hladini Shakti de Krishna. Ela não é só Hladini Shakti, ela é também Sandhini Shakti, também Sandvit Shakti. Ela tem todas essas três energias. Assim como Krishna, na forma da verdade absoluta, tem os três aspectos de Brahman, Paramatma e Bhagavan. A sua Shakti tem esses três aspectos, Hladini, Sandhini e Sandvit, que correspondem aos três. Bhagavan vai ter tudo, Hladini vai ter tudo. Hladini Shakti vai ter tudo, como o Bhagavan possui. Bhagavan é o conjunto que contém, na linguagem matemática, o conjunto que contém Paramatma e Brahman. Então Bhagavan contém. Da mesma forma, Hladini Shakti contém Sandhini e Sandvit. Mas Sandvit, do conhecimento, corresponde a Paramatma. E Sandhini corresponde a Brahman, que os aspectos da verdade absoluta, e a Shakti, correspondente da verdade absoluta, na forma de Srimati Radharani. Ela está inteiramente presente e ativa. E nós podemos acessá-la. Na verdade, o Mahamantra Hare Krishna já acessa Srimati Radharani, porque ela se separou, ela é eternamente a consorte de Krishna. Eles se separaram para aumentar a capacidade de prazer, da interação de prazer. Então, mas, ao mesmo tempo, ela mantém todas as suas características, e a característica principal dela é angariar servos para Krishna, oferecer serviço devocional às pessoas. Então, no Mahamantra Hare Krishna, nós cantamos Hare, que é O Hara, e Hara é o nome de Srimati Radharani. O Hara, Hare, né? Hare, e logo depois, Krishna. Hare, de novo, Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama. Rama, outro nome de Krishna, a fonte de prazer. E ela também vem
para legitimar o nome de Krishna. Radha Krishna, Radha Govinda, ela vem legitimar. Krishna sem Radha é incompleto. Krishna sem Radha é incompleto. E Radha sem Krishna é incompleto. Por isso, os Vaishnavas avançados sempre cantam esses dois nomes juntos. Prabhupada nos alertou e teve muito cuidado de nos dizer: existem desvios filosóficos, comportamentais, existem grupos grupos que se originaram com o Vaishnavismo, que se desviaram e passaram a fazer a adoração de Srimati Radharani sozinhos e começaram a simplesmente imitá-la. Então, eles criam movimentos como Manjari Bhava, Gopi Bhava, que são originalmente níveis de consciência elevados, eles criam misturados com o gozo dos sentidos. Então eles modificam os aspectos externos para poder imitar as manjaris, imitar as gopis na relação com Krishna e na relação com as outras gopis também. Então, Prabhupada nos alertou com relação a isso. Isso não significa que nós não podemos reconhecer a posição de Radharani, pensando: se eu reconheço a posição de Radharani, vão pensar que eu sou um Prakrita Sahaja. E eu não quero que pensem que eu sou um Prakrita. Não é isso. E a gente não canta Radhe, 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 Radhe sozinho, porque a gente canta sempre com Krishna. Por isso, nessa canção que começamos a cantar agora, recentemente, que Radhe Govinda, né? Essa canção que Krishna Karya trouxe para aqui. Radhe Radhe Govinda Radhe. Então, às vezes, o devoto que está liderando diz Radhe e o grupo grita Govinda. É para conectar. É para conectar mesmo, para ter a potência completa de Radha e Krishna. Então, e quando grita Govinda, também grita Radha, né? Para poder, quando canta o nome de Radha, de Govinda, e canta Radha, justamente para poder criar essa relação dos dois juntos, que foi como o Prabhupada ensinou, como toda a Associação de Celular ensinou. E os grupos que fizeram, esses grupos que se desviaram com o passar do tempo, se tornaram muito comuns e fizeram seus próprios bhajas, suas próprias músicas e tal, que são bastante agradáveis de ouvir, porém não são muito autênticos como caminho legítimo para voltar ao lar, voltar ao Supremo, para desenvolver Krishna Prema Bhakti. Então, esses festivais têm esse grande poder de transformação da nossa rotina. E quando a gente, por alguma razão profissional ou de estudo, alguma coisa, a gente se afasta um pouco desses festivais, quando a gente retorna, a gente tem uma alegria imensa de estar num festival desse, com todos os devotos e dos kirtans, e vendo o altar, e vendo tudo assim, e principalmente quando a gente vê a praçada sendo servida, porque é sempre assim. Os festivais servem comemorar os festivais tem exatamente esse significado para nós. E nós fazemos isso todos os dias, porque Sadhana Bhakti é parte do desenvolvimento. Como Shraddha, é preciso ler, é preciso estudar para desenvolver conhecimento, para que a fé amadureça, não seja fé cega, não seja uma fé sentimental, herdada do convívio familiar apenas. Muitos filhos herdam a fé dos pais e depois eles se libertam dos pais e da fé. É um processo feio
porque é normal se libertar dos pais para trabalhar, para viver, para estudar, às vezes para trabalhar, é normal se libertar, mas porque foi herdado com o mesmo sentimento de fidelidade e obediência aos pais, quando eles se afastam dos pais, se afastam da fé. E então é preciso cultivar sua própria fé. É preciso cultivar a sua própria fé. Como? Então é através do conhecimento, estudando, sabendo os porquês, descobrindo os porquês que estão nos livros, que estão nas instruções do mestre espiritual, que estão nas instruções do mestre espiritual, que estão nos livros. Então nós temos essa grande oportunidade de estar comemorando esses festivais e vendo esse desfile de moda que tem aqui todos os dias. As deidades se vestem com a roupa mais bonita e os pujaris escolhem as que combinam com a decoração das flores que eles conseguiram. Então fazem todo esse contraste para que fique tudo tão bonito e que a gente possa se apegar, contemplar, se apegar e desenvolver o desejo. Da próxima vez eu vou ajudar. Eu, como o Pendra me contou, eu comprei uns brincos para Radharani. Eu não sabia que podia, mas quando eu descobri, eu comprei. Então, essas coisas, a gente vai avançando nisso, aí a gente vê e pensa, que legal, né? Eu posso até dizer que eu mesmo pensei, um dia eu quero ajudar a fazer uma decoração especial com essa grade nova que tem aí. Mas é isso, a gente se inspira na associação com os devotos, a gente se inspira na contemplação da consciência de Krishna. Não se inspira somente na contemplação dos objetos dos sentidos, dos objetos transcendentais, a gente também se inspira. A diferença é que quando a gente contempla os objetos dos sentidos, a gente vai desenvolver um tipo de apego, até aí está tudo bem. Até aí é igual à transcendência. Mas aí o terceiro passo é desenvolver a luxúria. Na contemplação dos objetos transcendentais, o terceiro passo é desenvolver a vontade de servir, de ser útil. Então a gente quer passar da plataforma de servo inútil para a plataforma de servo útil. Eu prometi à presidente que me convidou para falar hoje um pouquinho sobre isso, que faríamos em 30 minutos. São 32 minutos. Alguma pergunta ou comentário? Então, vamos parar por aqui. Tem mais uma sessão de praçada agora. Né? Obrigado pela atenção. Hare Krishna.